Nesse estudo de Apocalipse, nós já falamos sobre as sete igrejas, já falamos sobre os sete selos, as sete trombetas. E desta vez nós vamos falar sobre as sete taças do Apocalipse, capítulo 15. Quero convidar todos vocês para estar conosco nesse estúdio de todos os sábados, às 9 horas da manhã. Nós estamos trazendo para você essa videoaula falando de escatologia, estudo do final dos tempos. E está aqui comigo meu irmão em Cristo e amigo, o Dr. José Luiz. Bom dia, Deus abençoe, Dr. José Luiz. Olá, pastor Genival. Olá, queridos ouvintes. Essa temática a respeito das sete taças do Apocalipse. Como o pastor Genival muito bem pontuou, nós já falamos a respeito das sete igrejas, sete selos, sete trombetas, e hoje as sete taças. Já de início, pastor Genival, é importante a gente destacar a visão de que daqueles que acreditam que os sete selos seriam acontecimentos do que irá acontecer. O que irá acontecer? Os sete selos trariam essas revelações. Como irá acontecer? Através das sete trombetas, que seria uma mistura de ira com graça. Mas aqui nas sete taças, a visão, o entendimento é de que já nas sete taças, a porta da graça já está fechada e aqui há um vinho não misturado. Assim como foi dito lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, lá vai dizer exatamente isso. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Pastor Genival, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? A sua misericórdia dura para sempre, porém, esse para sempre existe um momento em que é feito um juízo, é feita uma colheita, é feita uma ceifa, temática da semana passada. E agora chega o momento de nós falarmos exatamente desses juízos, dos juízos do próprio Deus. Agora não mais com graça, agora não mais com misericórdia, mas sim com olhar de julgamento. Há um paralelismo entre os selos, entre as trombetas e entre as taças. Os eventos acontecem, as primeiras quatro trombetas vão acontecer no céu, no mar, nos rios, nas árvores, assim também os eventos que são descritos em Apocalipse capítulo 16. Mas antes, vamos falar a respeito do capítulo 15, que é uma introdução, se eu só puder colocar na tela aí, para que aqueles que estão aqui conosco todos os sábados, fielmente aprendendo um pouco de escatologia, um pouco da história bíblica, um pouco a respeito das revelações do livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse que tem uma linguagem toda típica, né, bem misteriosa. Não obstante o seu nome, Apocalipse, justamente não é fim do mundo, não é fim da história. Pelo contrário, Apocalipse significa revelação. E é uma revelação que ela acontece de forma muito emblemática, muito simbólica. Não é uma revelação que é para todos, né? São para aqueles que têm ouvidos para ouvir e aqueles que se propõem a entender os mistérios do livro. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 15, versos 1, vai dizer o seguinte: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro,
cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Esse capítulo 15, pastor Genival, ele traz bastante informação e bastante simbologia. Aqueles que já nos acompanham há bastante tempo já conseguem entender o que seria o mar de vidro, o que seria toda essa tipologia, as harpas de Deus. Nós já falamos a respeito de Apocalipse 14, nós já falamos a respeito de Apocalipse 7. Aqui vai falar também a respeito do tabernáculo, do templo, do testemunho no céu, nós já falamos isso. Então são bastante temáticas. Os 4 animais, que seriam 4 querubins. Então, você ouvinte, você que está agora acompanhando aqui esse vídeo, se você ainda não assistiu às lives anteriores, é importante que você assista, né? Se inscreva aí no canal. Inclusive, se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, ative o sininho para que nos próximos vídeos você possa estar acompanhando também cada uma das temáticas. Nós estamos fazendo um estudo, capítulo a capítulo, a respeito do livro do Apocalipse. E se você ainda não adquiriu o livro, né? Aqui o livro Apocalipse, Aonde o Fim é o Começo, neste livro nós trazemos todas as explicações a respeito de cada tema do Apocalipse, fazendo uma correlação entre o Apocalipse e os profetas, o Apocalipse e as profecias, o Apocalipse e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Apocalipse e os Evangelhos, Apocalipse e os Apóstolos. Então, um livro bem interessante, bem didático, uma linguagem bem simples. Aqui nas descrições do vídeo nós vamos ter o link para aquisição do livro no formato e-book ou o contato com o pastor Genival para aquisição do livro físico. Então vamos lá, Apocalipse 15, as explicações, pastor Genival, se puder colocar na tela uma parte desse livro, já que nós estamos falando do livro Apocalipse, Onde o Fim é o Começo, lá nas páginas de número 141, você que já tem, pode abrir aí o seu livro, marque onde será feita a leitura, capítulo 8.13, as 7 taças, capítulos 15 e 16. E aí nós vamos fazer os comentários no decorrer do livro. Muito bem, diz assim, neste capítulo 15 do livro do Apocalipse, João vê outro grande e admirável sinal no céu, qual seja 7 anjos que tinha as últimas 7 pragas. Apocalipse capítulo 15, 1, como o Luiz já leu, vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Se são as últimas pragas, havemos de concluir que antes dessas já lhe precederam outras. O versículo 1 do referido capítulo deixa claro que nestas últimas pragas é consumada a ira de Deus. Como já afirmamos, a abertura dos 7 selos representa uma revelação dos acontecimentos, ou seja, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. As 7 trombetas representam como vai acontecer, porém, segundo alguns estudiosos, aqui teríamos a graça misturada com a ira, cabendo ainda arrependimento e remissão. Já as taças, ou seja, as 7 últimas pragas, representariam o vinho, não misturado no cálice da ira de Deus, ou seja, os seus juízos sendo manifestos. Também, aqui Apocalipse capítulo 10, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, diz: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice, na sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. João então vê um mar de vidro misturado com fogo, em que os vitoriosos, aqueles que não se curvaram à besta, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e saíram os 7 anjos que tinham as 7 pragas, e lhes foram dadas 7 taças de ouro cheias de ira de Deus. O templo ficou cheio da glória de Deus e ninguém podia adentrá-lo até que se consumassem as 7 pragas, numa referência ao Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, o templo, de modo que ninguém podia entrar. Êxodo 40, versículo 34, 35,
1 Reis também 8, versículo 10, 11. Veja, pastor Genival, que o cenário é ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? O céu, ele não reflete as coisas terrenas. Na verdade, são as coisas terrenas que refletem as coisas celestiais. O que o apóstolo João está vendo aqui, na verdade, é aquilo que eles já estavam acostumados. A nação de Israel já estava acostumado a ver um tabernáculo terreno, né? E a fumaça enchia o tabernáculo de forma que ninguém poderia entrar ali. E aí tem referência lá em Êxodo 40, versículo 34, 35, 1 Reis 8, capítulo 10, versos 11. É esse cenário que João agora vê nos céus. Ninguém pode chegar até esse tabernáculo que está imbuído com a presença de Deus, porque a ira dele está presente, e agora vem os 7 anjos com as 7 taças para derramar a ira de Deus. E aí, sobre quem? Essa que fica a pergunta. Nós já falamos a respeito de que as taças seria o vinho não misturado. É o cálice que se deita do vinho da ira de Deus, só que agora não mais misturado. Não mais misturado com o quê? Com a graça. Há aqueles que entendem que aqui já é um juízo total da parte de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, ok? Agora, sobre quem é derramada essa ira? Essa aqui é a grande pergunta. Nós vamos se dividir aqui algumas correntes. Nós já falamos em outros vídeos a respeito das correntes preteristas, historicistas, futuristas e idealistas. Então, para cada um, vai dizer que o destinatário dessas taças são destinatários distintos. Preteristas, por exemplo, vão identificar aqui que essas taças são derramadas sobre Israel. A ira de Deus é contra Israel, numa remissão aos profetas maiores e menores, que vão falar a respeito do pecado e do castigo de Israel, e também do pecado e castigo das nações, né? Então haveria que se derramar das taças para o povo específico de Israel, para aquela Jerusalém apóstata que matou os profetas, ó Jerusalém que mata os profetas, e também das nações que vêm contra o povo santo, né? E transforma ou instala em Jerusalém, ou em Israel, esse estado de abominação assoladora. Os historicistas vão trazer isso ao longo do tempo, vão dizer aí que essas taças, na verdade, é a ira de Deus sendo derramada ao longo dos tempos. Embora Deus permita em primeira mão, primeiro é feita uma revelação através dos selos, é feito um tocar de trombetas às nações para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos errados, e, por fim, ao derramar das taças ao longo dos tempos, ao longo da história da humanidade, como um juízo que vem da própria parte de Deus. E os futuristas que vão dizer que as 7 taças, na verdade, nós estamos falando aqui agora não mais do constar da história, não mais do primeiro século, mas as 7 taças agora sim, né, já é a vinda do próprio Deus, né, não mais como aquele que vem para salvar o mundo, mas que vem para julgá-lo, para colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E aqui seria realmente a ira de Deus sendo derramada sobre toda a terra, ó, com uma visão futurista ela é mais abrangente. Então vamos fazer agora, pastor Genival, a leitura do capítulo 16 do Apocalipse. Só para poder fazer a introdução, lá no nosso livro Apocalipse de Fim ao Começo, vai dizer o seguinte, antes, se o senhor já quiser colocar na tela o livro bíblico Apocalipse, capítulo 16, enquanto eu faço a leitura do livro Apocalipse de Fim ao Começo, para fazer a introdução aqui, vai dizer o seguinte. Já no capítulo 16, João ouve uma grande voz saindo do templo, que dizia aos 7 anjos para que derramassem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então vamos lá. Antes de falar sobre cada taça, né, como está aqui no livro, as explicações, nós vamos ao texto bíblico, capítulo 16 do livro de Apocalipse. Versículo 1. Eu ouvi, vinda do templo, que templo? Físico? Não, do templo celestial. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nós já falamos a respeito da besta que emerge da terra, da besta que emerge do mar. A besta que emerge da terra seria um sistema político. A besta que emerge do mar, que vai dizer isso, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu
lhes destes a beber de sangue, porque disto são merecedores. E nós vamos ter, inclusive, depois em Apocalipse 16 e 17, a queda da Babilônia, o juízo sendo exercido sobre esse sistema da Babilônia, como uma vingança também a esse sistema religioso. Nós já falamos sobre a marca da besta. Então, você também que não assistiu, assista as lives anteriores, nós já tratamos sobre isso. Então, a primeira taça, ela é derramada sobre a terra e ela libera uma chaga, uma doença má e maligna nos homens que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso também já foi dito lá em Apocalipse 14, 10, que a gente acabou de ler. Segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Então, assim como nas trombetas, o atingimento é no mar, nos rios, nas árvores, nos corpos celestiais, esse segundo anjo derrama a sua taça no mar. Não obstante, nas taças, a terça parte do mar foi atingida. Aqui não, aqui nas taças, todo o mar, todas as almas viventes do mar morreram. É o que vai dizer o versículo 3 do capítulo 16 de Apocalipse. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Veja que a intensidade do dano ao mar aqui em Apocalipse 16 é na sua totalidade. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Também nas trombetas, nós temos o atingimento das trombetas, né, nos corpos de águas dos rios, fontes de águas. Lá também é a terça parte, aqui já é a totalidade das águas, que se tornam em sangue. Versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és, que eras, e hás de ser, porque julgastes todas estas coisas. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes a beber o sangue, porque disto são merecedores. Então veja, pastor Genival, embora a gente não tenha muita clareza em relação às taças, em que período, se são os preteristas que estão certos, se são os historicistas, se são os futuristas, existem algumas dicas aqui para a gente, né? E aí os preteristas vão dizer o seguinte: esse versículo 6 está falando justamente do derramar de sangue dos profetas. E aí eles vão trazer como exemplo a Jerusalém daquela época, Jerusalém aposta, que matava os profetas, como está descrito nos evangelhos, né? O Jerusalém que mata os profetas, etc. Eles vão trazer esse versículo. Os historicistas vão dizer: olha, mas não foi só no primeiro século que se mataram os profetas. Ao longo da história, né, nós tivemos inclusive a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos Hitler, que matou milhões de judeus, nós tivemos na história outros mártires na fé, os pais na fé, depois do primeiro século, nós temos os pais na fé que também foram martirizados. E até hoje, se a gente for para alguns países, né, muitos dos cristãos, dos profetas, pastores, presbíteros, missionários que vão nesse país, muitos são degolados em prol da pregação do evangelho, que vai dizer os futuristas, né? Nos dias de hoje também nós temos uma intensa perseguição, e nessa época, na época do anticristo, a morte dos fiéis, a perseguição aos fiéis, a perseguição dos convertidos será ainda mais intensa. Seria isso justamente que estaria dizendo no versículo 6. E por isso, né, o versículo 6, ele traz um juízo de vingança. Lembra, nós estamos falando mais de graça. Por mais que pareça estranho para aqueles que nos ouvem a respeito, não, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, sim, mas aqui nós estamos falando de juízo, né, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança contra quem? Contra aqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Os santos, os profetas, têm o seu Senhor. E é o seu Senhor que agora vinga o sangue dos seus profetas. Lembra do quinto selo?
que as almas dos profetas clamavam debaixo do altar? É justamente o que está dizendo no versículo 6. E lá eles clamavam por justiça. Lá em Apocalipse, capítulo 6, no quinto selo, as almas dos santos clamavam por justiça. E ainda não era o tempo. E foi dito a eles: aguarde até que aqueles que estão para morrer venham morrer. Mas chegará o tempo que o juízo será feito. E é aqui em Apocalipse 16, verso 6, as almas dos profetas que foram mortos, cujas almas clamam debaixo do altar. Versículo 7. E vi outro do altar. Olha que interessante, a gente acabou de falar em altar, né? Versículo 7. Eu vi outro, agora do altar, o anjo das águas, agora o anjo do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Então aqui, o sol ele é atingido, é abalado nos selos, o sol é abalado nas trombetas, a terça parte do sol vem a escurecer, da lua. Nós temos aqui agora, nas taças, também o atingimento a um astro celestial, que seria o Sol. Só que agora, aqui nas taças, é permitido que o calor e o fogo do Sol abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Se a gente perceber esse abrasamento pelo calor, isso é algo natural nos dias atuais, né, pastor Genival? Só que, pela uma linha mais futurista a respeito do Apocalipse, se a gente for trazer isso para o nosso contexto atual, aquecimento global, né, quando em alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, se falava em aquecimento global, se falava em aquecimento dos mares, né, a morte da vida marinha, a destruição de florestas, isso é algo que com a globalização, né, a mundialização, digamos assim, do comércio, do capital, são temas que estão em pauta, né? E nós teremos, inclusive, a Agenda 2030, que vai tratar de várias dessas temáticas. E essa é uma preocupação, porque o planeta está aquecendo. É fato. A Bíblia, o livro do Apocalipse, as revelações dadas a João foram dadas ali por volta do ano 80, 90, no primeiro século. Nós estamos falando em 2024. Nós estamos aí quase 2000 anos depois, e aquilo que está escrito nos textos bíblicos vem a se cumprir, que é o aquecimento, o abrasamento dos homens com o calor do sol. Para os futuristas, é um versículo assim de mão cheia, né, para provar: olha, aqui realmente já está se cumprindo as taças, embora possa ser ainda, vai se intensificar ainda mais esse calor, ao ponto dos homens blasfemarem o nome de Deus. O homem que destrói a natureza, o homem que faz e acontece com o meio ambiente, e a culpa é de Deus. Mas, realmente, que parte do próprio Deus, o juízo, as taças, justamente por causa da falta de cuidado do homem em relação à sua palavra, em relação aos seus mandamentos. Eu não vou entrar no mérito, né, da teologia integral, que cuida também da ecoteologia, que vai falar justamente a questão do meio ambiente. Mas aqui também caberia uma discussão muito interessante a respeito da proteção integral, da teologia integral, que cuida não somente da alma, mas também do corpo e também do meio ambiente. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Veja, já houve um aviso através dos 7 selos, já houve o tocar das trombetas, agora o derramar das taças do juízo, mas mesmo assim os homens não se arrependem para dar glória a Deus. E é o que a gente vê nos dias atuais, né? Vem pandemia, vem fome, vem guerra, as coisas estão acontecendo, os juízos de Deus estão sendo derramados para aqueles que creem que nós estamos vivendo realmente a era dos últimos tempos, a última geração, que verá a vinda de Cristo, e muitos não, mesmo assim, não se arrependem. Versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Trono da besta, nós já falamos a respeito dessa besta, o seu reino, trono da besta. Lá
nas 7 cartas às 7 igrejas, existe também uma referência ao trono de Satanás. Nós também já falamos a respeito de que visão é essa do trono de Satanás, a linha de cada uma das correntes, preteristas, historicistas, futuristas, enfim. Então aqui vai falar a respeito do quinto anjo e a sua quinta taça, a respeito desse derramar da ira de Deus sobre o trono da besta, que para os preteristas seriam ali a besta, o Império Romano, aquele sistema político daquela época, o derramar da taça sobre esse império, sobre esse reino tenebroso, e mordiam as suas línguas de dor. Para os historicistas, vão também trazer aqui a questão da filosofia, da ideologia das eras, né, da humanidade, dos anos da humanidade. Os futuristas vão dizer, não, aqui está falando do trono da besta, e aí, trazendo isso para o contexto futurista, uma síntese, né, algo bem breve para explicar. Para os futuristas haverá a construção do terceiro templo e o anticristo irá, a princípio, unir as religiões e os governos em prol de um engano. Depois ele irá se revelar e irá usurpar, né, esse templo, esse local santo, e ali estabelecerá o seu trono. Então esse derramar para os futuristas deste trono da besta seria nesse contexto que eu estou explicando para vocês. E o seu reino se fez tenebroso e eles mordiam as suas línguas de dor. Versículo 11. E por causa das suas dores, por causa das suas chagas, blasfemavam do Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Rio Eufrates, né? Os preteristas vão falar, tá vendo? Está falando específico de Israel. Aqui, as taças ainda não está falando da humanidade. Aqui não é o juízo final. Porque nós estamos falando ainda de Israel. O juízo é contra Israel. E quando nós falamos que a taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, está dizendo que as nações, justamente com o Império Romano, vêm para destruir a nação de Israel, preparando o caminho dos reinos do Oriente, certo? No futurismo, a gente já vai ter uma ideia. Nós já tivemos algumas reportagens a respeito dos rios, né? Alguns rios, principalmente o rio Eufrates, de estar secando, né? Há alguns vídeos circulando na internet de que o rio Eufrates estaria realmente ali num período de intensa seca, estaria preparando um caminho aí de reinos que viriam, mas num contexto mais futurístico, né? O povo santo junto com o povo de Israel já reconhecendo o Messias, e aí há uma guerra, inclusive nós vamos falar dessa guerra, a guerra do Amagedon, né, em que essas nações viriam contra o povo de Israel, e esse rio e corta ali algumas nações que são vizinhas da nação de Israel, e abriria caminho justamente para que essas tropas viessem em combate com o povo santo. Não somente os judeus, né, mas também todo o povo cristão estaria reunido ali naquele local. E seria justamente neste momento, né, que aconteceria, Apocalipse 19, a vinda de Cristo em socorro do seu povo. E aí haveria a destruição da besta e da grande meretriz. E apenas o dragão ficaria o dragão seria preso, Apocalipse 20, por 1000 anos, depois seria solto por um pouco mais de tempo, depois vem a segunda guerra, que é a guerra de Gog e Magog, no capítulo 20, e o juízo final, aí sim o dragão agora sim é lançado no lago que arde fogo e enxofre para todos sempre. Então este é o cenário, estou tentando trazer aqui bem rápido algumas pontuações para que aqueles que não acompanharam os vídeos anteriores possam ter uma ideia do que está sendo falado. Vamos lá, versículo 12, agora versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Dragão, Satanás. Nós já falamos que esse dragão, ele é explicado aqui no livro de Apocalipse como sendo o próprio Satanás. A besta seria esse sistema político ou bélico, militar, e aí discorre cada uma daquelas correntes, Império Romano, enfim, o Anticristo com 10 reinos no futuro, cada um vai trazer a sua tese, e o falso profeta, que seria o sistema religioso que dá embasamento a esse sistema político e bélico. Seria, para os futuristas, um sistema religioso que iria acompanhar o Anticristo juntamente com os 10 reinos contra o povo santo. Né? Esse sistema religioso que ao invés de lutar contra o Anticristo, ele passa a se aliar a ele, né? E chancela, e dá a credibilidade que ele precisa para enganar os santos.
até alguns santos. Então vamos lá. Então dele saem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, que naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão. Então, antes, entrando no versículo 15, 3 espíritos de demônios que fazem prodígios, então eles terão a capacidade de enganar através de sinais, através de prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, e por fazerem prodígios e por fazerem sinais, os reis da terra e do mundo, de todo o mundo, aqui agora sim nós estamos falando de algo global, né? Esses 3 demônios, com seus prodígios, com seus sinais, enganam os reis da terra e de todo o mundo, reis da terra, Israel, Jerusalém, e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, e já é Cristo, né? Um discurso direto do próprio Cristo. Eis que venho como ladrão. Isso já foi dito antes, nos evangelhos. Também nas cartas às 7 igrejas. Eis que venho como ladrão. O que é vir como ladrão? É vir numa hora em que ninguém espera. O ladrão ele não avisa quando ele vai roubar alguém, né? Ele vem de surpresa. Não quer dizer que é oculto. Nós já falamos a respeito disso. Nós temos a corrente pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas vão acreditar no arrebatamento secreto. Não necessariamente. Quando nós falamos que ele virá, Cristo virá como ladrão, nós estamos falando que ele virá de surpresa, numa hora em que ninguém espera. Bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que está atento, bem-aventurado aquele que está acordado, bem-aventurado aquele que está estudando, bem-aventurado aquele que está ouvindo, bem-aventurado aquele que está interessado no que está sendo falado. É isso que está dizendo aqui no versículo 15. E guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Isso é dito à igreja, salvo engano, de Laodiceia. O pastor Genival pode me confirmar, mas acho que isso mesmo. A igreja de Laodiceia, que se acha uma igreja rica, abastada, mas é dito a ela, olha, não sabes que vós sois pobre, né, cego, nu, né, e orienta-te que compre de mim ouro puro, né, e roupas para que não ande nu. Aqui justamente está fazendo esse paralelismo, ou trazendo a memória daqueles que leem o Apocalipse 16, das recomendações que foram dadas à igreja de Laodiceia. E não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Nós vamos dizer no livro aqui exatamente o que se trata isso. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Então veja, houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Grande terremoto, nós já vemos lá no livro de Daniel, vai falar sobre esse grande terremoto. Aqui em Apocalipse vai falar a respeito desse grande terremoto em outras partes, em outros capítulos específicos. De qual nunca houve grande terremoto. É que os futuristas estão vendo? Não houve um terremoto tão grande, houve vários terremotos. Não é um terremoto qualquer, como já houve na história ou lá no 1º século. Mas é um terremoto, inclusive algumas igrejas da Ásia Menor que foram destruídas, completamente destruídas por terremotos. Conta a história e conta aqui no livro do Apocalipse, onde eu fui ao começo, nós trazemos essas histórias, além do conteúdo bíblico, também um pouco da história de cada uma das igrejas da Ásia Menor. E algumas delas foram destruídas por terremotos. Isso aqui está dizendo que é um terremoto, qual nunca houve. Só que aí no versículo 19, ele já, olha como a gente vai do futurismo para o preterismo em frações de segundos. No versículo 19 vai falar da grande cidade. A grande cidade, aqui na época, nós temos Roma e nós temos a Jerusalém apóstata. Alguns vão dizer, nossa, a grande cidade é Jerusalém, aquela Jerusalém. Outros vão dizer que a grande cidade é Roma.
E aí vai dizer que a grande cidade fendeu-se em três partes. A grande cidade fendeu-se em três partes. E as cidades das nações caíram. Cidades das nações que apoiavam a grande cidade, Roma. A gente trazer por historicismo, futurismo, que vão fazer uma ligação entre a Igreja de Roma, não quero dar nomes aqui, mas a Igreja de Roma, nações que são ligadas à Igreja de Roma. Se a gente for trazer esse futurismo também, a religião ou o sistema político religioso que dá apoio ao sistema político. Consegue entender? Não quero ser muito claro aqui para não, mas acredito que vocês que nos ouvem compreendem muito bem, né? Esse sistema religioso de Roma que dá chancela a um sistema político. Ligado para os futuristas, ligado ao anticristo, né? Com esse juízo de Deus, com esse juízo que vem da própria parte de Deus, esta grande cidade fende-se em três partes. E as cidades das nações, que apoiam essa grande cidade, também caem. E da grande Babilônia, que vai dizer o versículo 19, da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da pedra de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então vamos lá, pastor Genival, para as explicações do livro Apocalipse, onde eu tinha um começo, onde a gente traz as explicações de cada uma dessas taças. Se for necessário, a gente faz uns pequenos comentários durante a leitura. Vamos sim, Luiz. Antes, porém, eu gostaria, como você está fazendo mestrado em teologia e você fala dentro dessa linha, por isso que a gente vê a importância ali quando Paulo ele fala no livro de Efésios capítulo 4:11, quando Deus ele mostra a importância do apóstolo, do pastor, a importância do evangelista e a importância do mestre. E é aí aonde as pessoas têm que entender, Luiz, de que Deus ele não é um Deus desorganizado, aleatório, que faz de qualquer jeito. A gente vê nesse percurso aí da história bíblica, dentro dessa teologia bíblica, de que quando ele tira o povo hebreu do Egito, ele tira o povo do hebreu do Egito e leva lá para o Monte Sinai para preparar esse povo para entrar na Terra Prometida. Como ele prepara esse povo para entrar na Terra Prometida. A gente vê a mesma coisa, uma situação parecida, quando ele está tirando o povo judeu da Babilônia para Jerusalém, e ele levanta Neemias para a reconstrução dos muros e levanta Esdras para sacerdote, e a gente vê também a organização de Deus para que esse povo voltasse para Jerusalém e voltasse a popularizar e viver e conviver lá, voltando a adorar no templo, dentro dos muros e dentro do território de Israel. A gente vê Deus preparando, usando Neemias como governador e usando Esdras como os sacerdotes, como o sacerdote, o levita, o principal, o sumo sacerdote da linhagem de Arão. Então, assim como Deus ele prepara o povo para entrar na terra prometida, que o povo rejeitou, diga-se de passagem, certo? Ele também está preparando o povo judeu, que de uma certa forma volta para, muitos não quiseram voltar para Jerusalém, e os que voltam, de uma certa forma, não seguem na íntegra conforme a vontade de Deus. É tão certo de que os antigos escribas e os antigos judeus, quando chegam, eles choram em ver da forma que foi construída o templo, reconstruído o templo na época. A gente vê também nos dias de hoje Deus preparando a sua igreja, o seu povo, para todos esses eventos que irão acontecer. É uma coisa que as pessoas têm que entender, de que Deus, ele é organizado, ele está organizando sua igreja, o seu povo, para todos esses eventos. Seja ele no aspecto preterista, seja ele historicista, idealista, futurista, mas ele está preparando a sua igreja, o seu povo. Então, a gente vê também, por outro lado, quando Satanás ele vem do céu, ele cai do céu, ele também vem trazendo essas armas de organização, de perseverança. Você vê que o diabo ele é organizado, principado, potestade, força espiritual do mal,
dominadores, então tem suas organizações e ele aprendeu a ser organizado para destruir. Isso significa também de que se nós, como falou no versículo 15, não estudarmos e não nos organizarmos e não estivermos atentos à voz de Deus, como diz lá nas cartas, nas 7 cartas, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Se a gente não se organizar o nosso tempo, a nossa vida, e se a gente não se preparar para isso, a gente vai ser pego de surpresa, seremos pegos de surpresa, e muitos podem se perderem por essa negligência. Então é muito importante as pessoas acompanharem Luiz e entenderem de que ela tem que se preparar para ir para todos esses eventos que estão para acontecer. Certeza, né? E não precisam ser todos mestres, né? Deus faz, como sou muito bem quanto o outro. O mestre não é maior do que o evangelista não é maior ou menor que o pastor não é maior ou menor que o apóstolo. Todos trabalham, cooperam para o bem do reino, né? Mas é importante que todos estudem, aprendam, estejam preparados e não sejam encontrados nu. Né? O que é ser encontrado nu? Aquele que não tem roupa nenhuma. Né? O nu não é aquele que está, ao contrário de nu, é aquele que está vestido, né? De vestes o quê? Vestes brancas. Então, para que você não seja encontrado nu na volta do nosso Deus, no dia do juízo do nosso Deus, é importante que você se vista deste conhecimento, que você se vista da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para que você se vista desta armadura, né? Da armadura de que falava Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a espada da fé, o escudo da fé, aliás, né? Então, assim, se vista desta armadura que é a leitura da palavra de Deus, que é a compreensão dos eventos que irão acontecer. Mas vamos lá, Apocalipse, onde o fim ao começo, página 143, primeira taça sendo derramada. Então vamos lá, com o derramamento da primeira taça, os homens que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem foram castigados severamente com um mal físico, chagas malignas em seus corpos. Já a segunda taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 3, já o segundo anjo, ao derramar a sua taça no mar, torna-o em sangue, fazendo com que viesse a morrer no mar toda a alma vivente. No tocar das trombetas, o aviso foi dado com o mar sendo atingido na terra, sendo atingido a sua terça parte. Aqui nas taças, o mar é atingido por completo. É o juízo de Deus sendo derramado em sua plenitude. Terceira taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 4 ao 7, já diz que a terceira taça então é derramada nos rios e nas fontes das águas, tornando-as em sangue. Nesse ponto, João vê um anjo que exalta a justiça de Deus. Esse anjo declara que assim como os ímpios derramaram o sangue dos santos e dos profetas, Deus lhe teria dado de beber também do sangue, como forma de retribuir todo o mal que fizeram. Tal cena aponta uma resposta ao quinto selo, já que lá temos a visão dos santos que morreram por causa da sua fé em Deus, e então clamando por vingança da parte dele. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. Agora, a quarta taça, Apocalipse 16, 8, 9, o derramar da quarta taça é sobre o sol, para que abrasasse os homens com fogo e grandes calores. Porém, mesmo diante de todo esse tormento, os homens ainda blasfemam o nome de Deus e não se arrependeram, e não se arrependem. Quinta taça, Apocalipse 16, 10 ao 11, o alvo da quinta taça é o trono da besta. Assim o reino da besta fez tenebroso. A Bíblia relata o tormento de dores e chagas que sentiam. É neste momento que o trono da besta é diretamente atingido, ou seja, o seu reinado aqui neste mundo. Assim como na quarta taça, ao invés de se arrependerem, preferiram blasfemar a Deus. A humanidade, mesmo gemendo com aflições, está cada vez mais apegada ao seu pecado, cada vez mais endurecida, não se arrependem. Vemos aqui os homens que se recusam a se dobrar diante de Deus Todo-Poderoso
e continuam na dureza dos seus corações. Na sexta taça, Apocalipse 16, 12 e 16, a sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates, fazendo a sua água secar, preparando o caminho dos reis do Oriente. João, então, vê 3 espíritos imundos semelhantes a rã saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, para congregarem os reis da terra e de todo o mundo para a batalha do Armagedon. O livro de Juízes, capítulo 4 e 5, temos o relato da guerra que ocorreu no Vale do Megido, onde mesmo o povo de Deus sendo em número menor e insignificante diante dos seus inimigos, Deus agiu e deu a vitória ao seu povo quando tudo parecia perdido. É nesse momento que o Senhor vem como ladrão para socorrer o seu povo, numa possível referência à segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. A sétima taça, Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 17 ao 21. A sétima taça é a consumação dos juízos de Deus. João ouve uma voz saindo do santuário dizendo: feito está. João então descreve um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. A grande cidade é fendida em 3 partes, as cidades das nações caem, e a grande Babilônia bebe o vinho da ira de Deus. Todas as ilhas fogem, os montes não são encontrados, e uma grande saraiva desaba do céu. Sobre as 7 taças do Apocalipse, assim como nos demais, podemos identificar várias correntes escatológicas, nas quais se destacam a preterista, cujo cumprimento bíblico teria ocorrido nos tempos de João e anunciaria o castigo e a queda do Império Romano. O historicista, que acredita se tratar de fatos que ocorrem desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, com aplicação prática às igrejas da Ásia Menor, bem como a igreja ao longo dos tempos, até chegar à nossa era, com a segunda vinda de Cristo e, por fim, o juízo final. A futurista, para quem as 7 taças serão derramadas exclusivamente no período que antecede a segunda vinda de Cristo, onde haverá o livramento do povo de Israel e a convenção daqueles que passaram pela grande tribulação, o juízo final. E a idealista, cuja interpretação representa a batalha entre o bem e o mal, encontrando nas taças, principalmente na sexta e sétima taça, o seu confronto final. Há aqueles que compreendem as trombetas como destinadas ao castigo de Israel apóstata. Já os cálices seriam destinados às nações. Essa, inclusive, nota de rodapé até que você acabou de ler aí, né? Vai falar o seguinte: os detalhes da batalha e de como se dará a vitória de Cristo sobre essas nações é melhor descrito no capítulo 19, e versículo 11 ao 21, que é a batalha do Armagedon, né? A Vale do Megido, como o pastor Genival acabou de fazer a leitura. E a outra nota de rodapé, o julgamento e a queda da Babilônia, melhor explicado nos capítulos 17 e 18, que vão tratar justamente sobre o julgamento e a queda da Babilônia, que é tema, inclusive, né, nós acabamos de ler hoje capítulo 15, 16 do Apocalipse, o julgamento e a queda da Babilônia, capítulo 17, 18, nós vamos estudar na próxima semana, no próximo sábado. Você que gostou desse vídeo aqui que nós acabamos de apresentar, deixe o seu like, já se inscreva, ative o sininho para que sábado que vem você possa estar conosco também, aqui às 9 horas da manhã, aprendendo a respeito dessa temática da queda da Babilônia. Quem é a Babilônia? Nós vamos falar a segunda vez sobre a mulher e o dragão, agora num contexto em que a mulher está sobre o dragão. Tem muita coisa legal aqui nesse capítulo 17. Né? Ele não fala apenas do julgamento e queda da Babilônia, não. Ele vai trazer novamente a temática da mulher e o dragão, só que num outro cenário. Vai acrescentar alguns dados aqui que a gente pode tratar a respeito da grande cidade, também da grande meretriz,
E, por fim, nós trataremos sobre essa queda desse sistema babilônico. E aí, o que é esse sistema babilônico? É aquele do primeiro século? É o Império da Babilônia, lá do ano 590, ali do ano 605, que inicia-se a partir do ano 605, 610 a.C. Esse sistema babilônico é uma representação do sistema romano, é um sistema religioso. Nós vamos tratar tudo isso na próxima semana. É só para que você possa entender esse contexto, como é escrito o Apocalipse, essa inda e vinda, né? O Apocalipse ele é escrito de uma forma recapitulativa, progressiva, e muito difícil de se compreender, quando a pessoa não se utiliza dessas premissas básicas, de que o Apocalipse ele é recapitulativo, ele vai e volta na história. Quando nós falamos a respeito dos 7 selos, nós falamos sobre o grande terremoto. Estava abrindo aqui agora, Apocalipse capítulo 6, lá fala sobre o grande terremoto. Lá vai falar que o sol se torna em crina negra, a lua se torna em sangue, as estrelas caem, o céu se enrola como um pergaminho, os reis da terra, os ricos, os poderosos, todos os homens, escravos, livres, se escondem nas cavernas e montanhas, e eles gritam, caiam sobre nós, e escondam-nos da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá deles? Pois chegou o grande dia da ira deles. Quem? Pai e filho. E quem poderá suportar? Quem poderá suportar o dia da ira do Senhor? Isso é dito lá no sexto selo. E nos é revelado na sétima taça. Então, alguns vão dizer, olha, do primeiro ao sexto selo, quando chegar no sétimo selo, inaugura-se as 7 trombetas. Na sétima trombeta, inaugura-se as 7 taças. E eu vou dizer o seguinte, não necessariamente o Apocalipse ele faz essa releitura. Em determinados momentos, não necessariamente vai ser ali na sétima trombeta, mas quando nós falamos das trombetas, nós citamos vários pontos dos selos. Quando nós falamos das taças, nós tratamos sobre os vários pontos das trombetas e dos selos. E quando nós falamos sobre as taças, selos e trombetas, nós falamos de vários capítulos do Apocalipse. Por quê? Porque ele vai falar do Armagedon, só que ele não vai falar aqui na sexta taça do Armagedon. Ele só vai falar em Apocalipse 16. Olha que legal. Quando ele fala aqui dos selados, ele já falou lá no capítulo 7. Então, assim, ele vai e vem toda hora. Então, é importante que quando você for fazer a leitura do Apocalipse, você tenha em mente isso, que o Apocalipse é recapitulativo. E por isso é importante também a aquisição do livro Apocalipse, Aonde o Fim é o Começo. Está sendo vendido, né, pastor Genival, a um preço de custo. É muito baixo pelo valor literário, histórico e bíblico que ele tem. Ele está sendo vendido por um valor muito simbólico. É mais para que você tenha acesso mesmo a esse livro, que você possa fazer as consultas e você consiga, depois de ter lido o livro Apocalipse, Aonde o Fim é o Começo, você possa ler o livro do Apocalipse entendendo o que está sendo dito de uma forma simples e tranquila, como nós estamos falando aqui agora, indo e voltando, interpretando conforme o próprio Espírito Santo venha falar com vocês aí. Que bom, muito bom. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam, ficaram conosco até agora. E você tem essa oportunidade, como o Luiz já citou, falando, para você ter o seu livro, tanto impresso como em formato digital. Conte conosco, o telefone está aqui passando no rodapé. E a semana que vem nós estaremos juntos, então, Luiz, dando continuidade a esse estudo. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso entendimento e estarmos preparados para o que está para acontecer. Um abraço, Luiz. Fique com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, Genival, até sábado que vem. Um abraço.